Olá, hoje a liturgia me deu um verdadeiro presente, sabe? Uma reflexão profunda que eu senti que precisava compartilhar. Então, vamos mergulhar nisso juntos. Pois é, mais um dia de aprendizado com a liturgia e que aprendizado. Hoje a palavra de Deus me pegou de um jeito especial, com dois temas que ficaram martelando aqui na minha cabeça. Primeiro, o preço, às vezes altíssimo, da fidelidade. E segundo, o mistério profundo que existe por trás das lágrimas de Jesus. São duas imagens muito fortes, né? Uma de um zelo que arde e outra de uma compaixão que transborda. Parecem distantes, mas elas se conectam de um jeito que me deixou realmente impressionado. Isso me deixou com duas perguntas principais que vão guiar nossa reflexão. A primeira é: por que ser fiel a Deus, ser coerente com a nossa fé, pode custar tão caro, a ponto de exigir que a gente abandone tudo? E a segunda, que talvez seja ainda mais tocante: por que Jesus, o Filho de Deus, chorou ao olhar para Jerusalém? Vamos tentar entender isso melhor? Para a gente começar a entender a primeira pergunta, vamos lá para a história de Matatias. É um exemplo assim incrível de coragem que a gente encontra no primeiro livro dos Macabeus. Imagina só a cena. A gente está na cidade de Mudin. O rei Antíoco quer impor uma religião única, pagã, para todo mundo. E aí, os enviados deles chegam e fazem uma proposta para Matatias, que era um líder super respeitado. Olha, sacrifique aos ídolos, abandone a sua fé e você vai ter muitas recompensas. A outra opção era bem clara: perder tudo. Uma escolha brutal, preto no branco. O que me deixa de queixo caído aqui é o contraste. Olha só, de um lado, na coluna da ordem do rei, tá tudo o que o mundo oferece: honras, riquezas, aquele status de amigo do rei, segurança material. Do outro lado, o custo da aliança com Deus: abandonar tudo, fugir para as montanhas, perder a segurança, mas em troca se manter fiel à lei e à aliança. Era, no fundo, a promessa do mundo contra a promessa de Deus. E a resposta de Matatias, nossa, é uma das declarações de fé mais poderosas que eu já li. Com a voz firme, ele diz: ainda que todas as nações obedeçam ao rei, eu, meus filhos e meus irmãos continuaremos seguindo a aliança de nossos pais. Pensa na força disso. Ele não se deixou levar pelo argumento de que, mas está todo mundo fazendo. A lealdade dele era com Deus, não com a opinião da maioria. E claro, essa fidelidade teve um preço. Matatias e os filhos dele tiveram que fugir para as montanhas, abandonando as casas, as terras, tudo o que eles tinham. Ele pagou o preço da coerência. Ele escolheu ser fiel a Deus, mesmo que isso significasse ir totalmente contra a corrente e perder todo o conforto do mundo. Agora, vamos para a segunda parte da nossa reflexão. A gente sai desse zelo forte de Matatias lá no Antigo Testamento e mergulha na emoção profunda de Jesus no Evangelho. E aqui tem o fato que eu acho notável. Os evangelhos registram Jesus chorando assim de forma explícita, só 2 vezes. Uma vez foi diante do túmulo do amigo Lázaro, e a outra é nesse momento que a liturgia nos traz hoje, quando ele se aproxima de Jerusalém. E a palavra grega usada aqui, eklausen, não descreve um chorinho qualquer. Significa um choro intenso, com soluços, sabe? Um lamento que vem do fundo da alma. E por que ele chora desse jeito? Jesus olha para a cidade santa e lamenta: se tu compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. As lágrimas dele não são de fraqueza de jeito nenhum. São lágrimas de um amor compassivo. Ele chora pela cegueira espiritual do povo que não conseguia enxergar que a salvação estava ali, andando bem no meio deles. E essa cena é tão, mas tão marcante que hoje, no lugar onde tradicionalmente isso aconteceu, lá no Monte das Oliveiras, tem uma igrejinha chamada Dominus Flevit, que em latim quer dizer "o Senhor chorou". E o mais incrível é a arquitetura dela, que imita o formato de uma lágrima. É como se fosse um memorial eterno para essa compaixão de Deus. Então, o que conecta o zelo de Matatias com as lágrimas de Jesus? Eu fiquei pensando nisso, e a resposta parece estar num conceito que é fundamental: o tempo da visita divina. Jesus fala que Jerusalém vai ser destruída porque não reconheceste o tempo em que foste visitada. A palavra grega para esse tempo é kairos. Não é o tempo do relógio, o crono, sabe? É o tempo oportuno, o momento decisivo em que Deus visita. É uma janela de graça que se abre e que pede uma resposta. A grande tragédia de Jerusalém foi não perceber que o seu kairos estava bem ali, diante dos seus olhos. Santo Agostinho resumiu essa urgência de um jeito que me arrepia toda vez que eu leio. Ele dizia: tenho medo do Deus que passa. Ele não tinha medo de Deus, claro que não. Ele tinha medo do risco de não perceber a passagem de Deus.
de deixar a graça ir embora por distração, por indiferença. O Kairos é esse momento que passa e pode não voltar. E bom, tudo isso me leva a uma reflexão muito prática para a nossa vida hoje. A gente também é chamado a essa mesma coerência, a uma fidelidade que nasce do amor. Aquela pressão que o Matatias sentiu existe hoje, só que de outras formas, mais sutis. É a tentação do mas todo mundo faz. É aquela pressão para a gente comprometer a fé num relacionamento, para adotar aquela prática meio desonesta no trabalho, para consumir qualquer tipo de entretenimento sem critério nenhum, ou simplesmente para seguir a corrente em vez de ouvir a própria consciência, né? E a resposta para essa tentação é a mesma que ecoa lá da sabedoria de Matitias e que talvez a gente já tenha ouvido da nossa mãe, da nossa avó, mas você não é todo mundo. Existe uma verdade muito profunda nisso. Como cristãos, a gente é chamado a uma identidade única. Não fomos feitos para sermos cópias do mundo, mas para sermos um sinal de contradição. Fomos escolhidos e separados por Deus. E aqui para mim está o grande aprendizado de hoje, a grande sacada. A verdadeira fidelidade cristã é a união perfeita dessas duas imagens. É ter o zelo de Matatias, a coragem de dizer não para o que desonra a Deus, de ser firme na fé. Só que esse zelo precisa ser purificado pela compaixão de Jesus. É uma firmeza que não nasce do ódio, mas do amor. Um amor tão grande que nos faz chorar, como Jesus, por um mundo que não reconhece o tempo da sua visitação. E a reflexão final que fica para mim e que eu deixo para todos nós é esta. E a gente? No nosso dia a dia, nas pequenas e grandes decisões, a gente está com os olhos e o coração abertos para reconhecer o tempo em que somos visitados por Deus? Estamos atentos ao kairos dele em nossa vida? Que o Senhor nos dê a graça de um coração atento, sabe? Um coração capaz de perceber a sua passagem e a coragem de Matatias para sermos fiéis, custe o que custar. Que a nossa fidelidade seja sempre uma resposta de amor ao Deus que nos amou primeiro e que até chora por nós.